Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então hoje é dia 24 do VED e eu vim falar sobre esse livro aqui, Mundo Escrito e Mundo Não Escrito, do Ítalo Calvino. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras e ele é um compilado de artigos, conferências e entrevistas dele, enfim, vários lugares. Eu acho essas capas dessa coleção muito legais. Bom, minha experiência com Ítalo Calvino é muito pequena. Eu já li o Visconde Partido ao Meio, que é uma novela que eu gosto bastante. E eu fiz um vídeo, eu vou deixar o link ali embaixo, caso você queira ver mais. Quando eu fiz esse vídeo, muitos de vocês me indicaram o Ser um Viajante numa Noite de Inverno, que é um livro que eu já comprei pelas indicações de vocês, mas eu ainda não li. E, enfim, agora então eu li esse daqui. Bom, o livro é dividido em 4 partes. Então a primeira, que é a que eu mais gostei pessoalmente, é Ler, Escrever e Traduzir. A próxima é sobre o mundo editorial. Depois tem o Sobre o Fantástico, que é uma parte bem interessante também. Eu acho que principalmente quem conhece mais do que eu, literatura fantástica, acho que vai gostar muito dessa parte. E depois vem Ciência, História e Antropologia. Bom, gente, o primeiro texto já me ganhou completamente. O primeiro texto é uma espécie de crônica, assim, sobre o bom leitor, chama As Boas Intenções. E daí começa assim: o bom leitor aguarda as férias com impaciência. Adiou para as semanas que passará numa solitária localidade de mar ou de montanha um bom número de leituras que deseja fazer e já saboreia a alegria das cestas à sombra, o rumor das páginas, o abandonar-se ao fascínio de outros mundos transmitido pelas linhas cerradas dos capítulos. E, enfim, ele vai falando até que chega no final e a pessoa não consegue ler toda a pilha de livros que separou, né? Eu acho que a gente se identifica muito com isso. Mas, enfim, essa parte tem textos muito legais. Ele fala sobre realismo. Esse aqui é muito bom. Respostas a 9 perguntas sobre o romance, em que ele fala sobre o formato romance. Sobre a tradução, muito legal também. Enfim, gente, o cara, ele é muito legal e inteligente, assim, sabe? Então, assim, é aquele tipo de livro que é legal pra ler e conhecer o que ele acha, o que ele acredita. E mesmo pra construir raciocínio acerca de algumas coisas. Ele tem um texto chamado Furtos com Arte, que é uma conversa com um cara chamado Tullio Pedicoli. É muito bom. Eles falam sobre arte, sobre referências e sobre furtar, o que é furtar, o que é não furtar. Uma coisa que ele defende é que traduzir é ler verdadeiramente, como ele fala. Traduzir é o mais absoluto sistema de leitura. É necessário ler o texto nas implicações de cada palavra. Então ele fala assim que o exercício de traduzir para o próprio tradutor é uma experiência de leitura máxima, digamos assim. É a partir disso que você desenvolve muito da leitura de um livro e que você entende muito mais de um livro quando você o traduz, segundo Ítalo Calvino. Mas é legal que ele diz: os livros são feitos para estar em multidão. O livro isolado só faz sentido quando se põe ao lado de outros livros, na medida em que precede e sucede outros livros. Foi assim desde que os livros eram rolos de papiro que se alinhavam nas prateleiras das bibliotecas, perfilando seus cilindros verticais como tubos de órgão, cada qual com sua voz grave ou delicada, festiva ou melancólica. Nossa civilização se baseia na multiplicidade dos livros, e só se encontra a verdade perseguindo-a das folhas de um volume e as folhas de outro, como uma borboleta de asas coloridas que se nutre de várias linguagens, confrontos e contradições. A coisa que fica muito clara pra mim é que ele ama o mundo dos livros e do conhecimento, de estudar e de ler e tudo mais. Assim, eu acho que essa paixão dele fica muito clara no que ele fala pra gente. Eventualmente ele faz algumas referências a algumas obras dele. Isso não é assim muito recorrente, mas acontece quando ele quer falar, por exemplo, tal cuidado que eu tentei ter em tal obra, ou coisas do tipo. Mas eu fiquei com vontade de conhecer mais da ficção dele depois desse livro, porque, de certa forma, ele acaba mostrando o que ele acredita da literatura e você fica pensando que é isso que ele tenta fazer nas obras dele. Eu fico pensando, cara, se ele conseguiu, a obra dele deve ser incrível. Esse aqui é um tipo de livro um pouco mais teórico, que eu acho que pode tranquilamente ser lido por pessoas de qualquer área, caso você tenha interesse em ler coisas mais teóricas, né, sobre literatura, porque ele vai pensando
sobre questões literárias, mas sem trazer um peso muito grande, sem trazer uma densidade absurda. Mas ele aborda temas muito interessantes, discute temas muito interessantes mesmo assim. Então, acho que vale a pena para pessoas de várias áreas que têm interesse em pensar sobre a literatura. Na parte em que ele fala sobre o mercado editorial, ele tem inclusive algumas ideias, alguns textos que apresentam ideias que ele teve para coleções ou coisas desse tipo. É bem divertido. Então, ó, nesse aqui é a Biblioteca Romântica Mondadori. Ele comenta, por exemplo, uma coleção. Ele dá a opinião dele sobre essa coleção. E depois a gente tem a lista completa com os livros da coleção. Então é interessante também. Bom, gente, é isso. Eu gostei muito de conhecer esse livro do Ítalo Calvino. É uma ótima leitura e com certeza eu vou continuar lendo coisas dele. Tanto teóricas quanto a parte de ficção, que eu conheço muito pouco. Isso, indico bastante esse livro para quem tem interesse em estudar e ler um pouquinho mais sobre literatura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu, também me diz o que você achou. E até logo. Tchau, tchau.